os dois técnicos terem terminado com 3 atacantes cada um, buscando o gol, porque uma vitória do Cruzeiro levaria o Cruzeiro tá com quantos pontos agora? Com 17, com 16, com 17, como é que me ajuda aí? E foi 17, se igualou ao 19. Bragantino, foi terceiro. Isso. E poderia ter 19, passar o Flamengo, ser o segundo colocado atrás do Palmeiras. E uma vitória do Atlético, que saiu para se igualar ao Corinthians com 13 pontos, podia ter ido aos 15 para disputar ali nos critérios de desempate com o Ceará e com o Bahia. Ou seja, está na briga de pontos, pela briga de pontos estaria em quinto, o time do Atlético. E o Cruzeiro com a vitória estaria em segundo. Então é um empate que não chega a machucar tanto assim ninguém. Mas claro que não, uma vitória por um lado. O que eu acho apenas, não sei vocês dois o que diriam, os dois têm time para ir brigar. Acho que sim. O Atlético tem jogado menos, o Atlético não Verdade. vem fazendo boas partidas, hoje não fez mais uma vez. Tanto que começou defendendo no primeiro tempo. E não tinha feito bom jogo contra o Fluminense na semana passada, estava sendo vaiado quando começa a reação, inclusive. O Atlético tem uma sequência de jogos ruins. O Cruzeiro incorporou de uma forma mais rápida do que eu imaginava. E faz um belo de um campeonato. Acho que o Hulk reconheceu, ele fala que o 0-0 hoje agradou mais ao Atlético do que ao Cruzeiro. E o Cruzeiro teve uma participação péssima, digamos assim, na Sul-Americana, mas vem a quantos jogos sem perder, vem somando pontos, e neste momento o Cruzeiro é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Sim, se o Flamengo está 4 pontos atrás do Palmeiras, o Cruzeiro está 5 pontos atrás do Palmeiras, assim como o Bragantino, e tem o confronto direto de Palmeiras e Cruzeiro. Sim, a gente anunciou aí. Vinha de 6 jogos, agora são 7 jogos sem perder, né, com o Leonardo Jardim. 2 empates e 5 vitórias, são bons resultados. Tanto que eu disse lá no começo que era a primeira, nos últimos anos, a vez que o Cruzeiro, que o Atlético ia pegar um Cruzeiro mais encorpado, um Cruzeiro mais decidido, um Cruzeiro que poderia vencer sim. Mas o primeiro número que eu dei na transmissão para você é que hoje foi o jogo de número 28 no Novo Mineirão. Nos 27 anteriores tivemos 9 vitórias do lado, Rafa, 9 empates, 9 vitórias do outro. Agora temos 10 empates em 28 jogos. Rivalidade pura. 10 empates e 9 vitórias para cada lado. De um lado é o Cabuloso, do outro lado é o Galo Vingador. De um lado é o Galo Vingador, do outro lado é o Cabuloso. É um grande jogo do futebol brasileiro. Vamos ver os melhores momentos. Nesse começo vamos ver muito Cruzeiro, né? É o primeiro tempo, mas não se esqueça que o último lance é do Atlético. A finalização do Rony. Mas o Cruzeiro foi bem melhor no primeiro tempo. Esse lance agora, o Wanderson. Esse lance agora com o Wanderson. O Wanderson quando toca, porque depois o braço, a mão direita do Everson toca nele, mas ele tocou errado para fora. Ele era para tocar para dentro do gol. Estava dentro da pequena área. O Caio Jorge deu muito trabalho com a movimentação. Os volantes, para mim, foram os melhores em campo. Os 2 volantes do Cruzeiro foram muito bem. Essa aí é o Olha a bola na trave! O Lucas Romero foi muito importante no primeiro tempo para fazer o Cruzeiro ficar mais confortável com a bola, coisa que o Atlético não esteve em momento algum do jogo. Acho que o Atlético até demorou a colocar o Júnior Santos para dar uma alternativa de escape, de força, dentro do segundo tempo. O Cruzeiro foi melhor. Acho que reforçou a ideia de que hoje, no recorte mais recente, é mais time, coletivamente falando. Eu diria que o Cruzeiro foi bastante melhor no primeiro tempo. Eu dividiria o segundo tempo. Acho que foi mais igual. Foi mais igual ao segundo tempo, não? Foi mais igual. Continuam errando muito o alvo, né? A gente está vendo aí, né? Mas os goleiros já participaram mais. Esse é o lance ainda do primeiro tempo. O lance do Rony no final do primeiro tempo. Foi. Perigoso, né? Uma grande defesa do Caio. Essa bola é muito difícil. Sim, perigoso. Aí agora já saímos pro segundo tempo. Aí a tranquilidade do Everson essa defesa, porque esse chute é do Matheus Pereira, aqui de perna esquerda, que a bola pega uma curva. E aquela batida de longe, meteu de 3 dedos lá de longe o Villalba. E chegou o Everson. Olha, meteu de 3 dedos o zagueirão, olha lá. Isso é chute de atacante, amigo. O Atlético mudou no segundo tempo, né? A entrada do Patrick acho que equilibrou um pouco mais a marcação que estava sofrendo no primeiro tempo. E aos poucos o Atlético conseguiu ter algumas escapadas. Essa aí é a principal, né? Com o Lianco arrancando e a sobra ficando com o Júnior Santos. Foi a única oportunidade que teve o Júnior Santos, mas entrou para isso. A força física e a explosão que ele tem, a velocidade que ele tem. E o Cruzeiro ultra ofensivo em nomes no final não criou muita coisa, né? Quando estava com 4 atacantes praticamente. Vamos lá.
Agora deu 51% de posse do Cruzeiro e 49% do Atlético. Vamos fazer dizer que foi igual. Então, no primeiro tempo, fomos para lá, para outro para cá. 16 finalizações do Cruzeiro e 6 do Atlético. Agora, repare, 4 finalizações na direção do gol, das 16. Faltou precisão na finalização do Cruzeiro e 3 em 6, 50% do Atlético, mas finalizou pouco. Escanteios, aí que deu uma diferença absurda. 15 para um lado, para o Cruzeiro, 1 apenas para o Atlético. Foram 15 faltas do Cruzeiro contra 17 faltas do Atlético. 32 faltas, eu quero saber, Donaldinho, se é falta demais. 9 desarmes do time do Cruzeiro, 15 desarmes do time do Atlético. Quem faz 15 desarmes com 17 faltas, me parece que faz menos faltas na briga pelo desarme do que quem faz 9 faltas em 15 faltas em 9 desarmes. É certo? 32 faltas é a média do Campeonato Brasileiro. Acho que está normal para o Campeonato Brasileiro, né? Isso é que eu quero. Mas é uma média. O que faltou aqui? Já demos todos os números. E os cartões amarelos foram 6. Né? E cartões amarelos foram meia dúzia. Já demos todos os números. E um ali detalhe, a zona de calor. Detalhe, Galvão, você disse que o segundo tempo foi mais igual, e foi mesmo, porque daquelas 6 finalizações do Atlético, 5 foram no segundo tempo. Ele só fez uma no primeiro. E aí, do lado de lá, das 16, 10 foram no primeiro. Então, a gente teve um 6-5. Por isso que você mostrou realmente um jogo mais equilibrado no segundo tempo. Nadine, você falou que a média do Campeonato Brasileiro de 32 faltas, mas é o ideal. É a média, por exemplo, das grandes decisões europeias? Não, é mais alto, é o sonho de quem trabalha com arbitragem? Não, o sonho de quem trabalha com arbitragem é 22 faltas, acho que 10 faltas a menos do que acontece no Campeonato Brasileiro, mais tempo de bola rolando e menos cartões amarelos também. Foram 6 cartões amarelos nesse jogo, mas se tratando de um clássico até... acho que o árbitro foi bem na aplicação dos cartões. Muito bem. Não há impedimento para isso, não para apitar o jogo no lugar do juiz. Tá certo? E hoje a gente viu o árbitro tomando decisões em campo e o árbitro de vídeo apenas confirmando o que foi marcado em campo. Isso é muito bom também. Tem um lado bom. Tem muita gente apitando no VAR também, o juiz andando com a bengala na mão. Sim, quando o árbitro em campo não decide, né? Em cima do Flamengo, que é o segundo colocado, e de 5 pontos em cima de Cruzeiro e Bragantino, que dirigem a terceira colocação. Quer ver a classificação? Coloca aí pra gente. Vai entrar, vai aparecer. Vai aparecer. Vamos lá. Então tá aí, ó. O Palmeiras tem 22 pontos, tem um saldo de gol de 7. O Flamengo tem o maior saldo de gols com 3, mas tem 18 pontos. Está 4 atrás, tem o confronto direto Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Agora no primeiro turno, já, na sequência. Aí o Cruzeiro, que é o terceiro, com 17 pontos, ele leva vantagem no saldo de gols. E o Red Bull Bragantino é o quarto, o Palmeiras jogou com o Red Bull Bragantino, o próximo jogo do Palmeiras é com o Cruzeiro, depois joga com o Flamengo. São os 3 em seguida. É briga de ponta ali. Aí o Ceará aqui, campanha do Vozão, com 15 pontos, o mesmo número de pontos do Bahia, no grande trabalho do Rogério Ceni, o Bahia que faz parte do Manchester City, do grupo City, lá que o Guardiola é o técnico do Manchester City. Aí o Fluminense, que era quinto colocado no final da última rodada, cai para sétimo com 14. O Corinthians chegou aos 13, o mesmo do Atlético Mineiro. O Corinthians tem -2 de saldo e o Atlético tem 0. Tá valendo o número de vitórias primeiro? Primeiro vitória. A gente fala sempre saldo de gol, mas é sempre bom lembrar, tá falando vitórias. Que o Fluminense tem ali 4 vitórias, o Corinthians tem 4 vitórias. E se o Corinthians tem 4 vitórias, o Fluminense tem 4 vitórias, o Corinthians com -2 e o Corinthians com 0, e o Fluminense com 0. Por isso é que vale ali, mas eu conto nessa fase do campeonato, sempre está com o mesmo ponto. No caso, não, que aí é 14 e 13. Eu estou falando do Corinthians e Atlético Mineiro, desculpa. O Corinthians tem 4 vitórias, o Atlético Mineiro tem 3. O saldo do Atlético é melhor, mas o Corinthians tem 4 vitórias, o Atlético Mineiro tem 3. Em décimo, Botafogo, vem de campeão, tem apenas a 10ª posição com 12 pontos. O São Paulo venceu, depois de 8 jogos sem vitória, ele conseguiu a vitória virada em cima do Grêmio. Ele está ali com 12 pontos, o Mirassol tem 11, bela campanha do Mirassol, na 12ª posição. O Vasco venceu com propriedade com o Diniz, praticamente estreia do Diniz, em cima do Fortaleza, chegou aos mesmos 10 pontos do Fortaleza, e o Internacional empatando, não tivemos os gols agora para mostrar, o Internacional chegou aos 10 pontos, aí já vinha a beiradinha do rebaixamento, nesse momento, são 9 rodadas só, o Vitória com 9 pontos, com os mesmos 9 pontos o Grêmio, com no mesmo número de vitórias e com um saldo de -3 do Vitória e -6 do Grêmio. Aí o Juventude
tem 8 pontos com o empate, está brigando ali para sair. O Santos complicado com 5 pontos, e o Sport nem se fala, com 2 pontos apenas. E o Hernan está com o Fabrício Bruno, o Mauro Naves que vazou a lista, o Fabrício Bruno está na lista do Ancelotti. Galvão, e o sorrisinho dele. E o sorrisinho dele aqui, estou com 2 convidados aqui, é o Fabrício Bruno e é o Luca. Um abraço nosso para ele aí. Você quer jogar bola? Não, quero água. Você quer água? Vamos produzir uma aguinha aqui pro Luca. Fabrício, fala desse momento, você na pré-lista da seleção, você bem no Cruzeiro. E hoje ficou mais um saborzinho amargo pelo fato de ter 61 pessoas hoje aqui nesse clássico? 61 mil? Fico feliz pelo momento, né? Tanto pessoal como também coletivo que o nosso grupo vem demonstrando. Eu sempre falei isso, que eu sempre coloquei o grupo acima de tudo dos meus interesses pessoais, e aí automaticamente o individual aparece quando o coletivo está muito bem. Então, grato a Deus por tudo, sem dúvida nenhuma a gente sai daqui com um sentimento de tristeza por tudo que a gente criou dentro do jogo. Tivemos amplo controle do jogo, só faltou o gol. Também de parabéns a toda a Nação Azul pela festa que fez no nosso estádio. É um pontinho que a gente soma, mas é um pontinho também que nos dá, a gente salta uma posição na tabela, e que a gente continue trabalhando para desenvolver nosso trabalho e conquistar grandes resultados durante a temporada. Vai voltar ouvindo aqui o Fabrício Fabrício, Bruno. deixa eu falar com ele. Primeiro, como é o nome do seu filho, Fabrício? Fale aí o nome do seu filho, um abraço para você. Galvão, prazer imenso falar contigo. O nome dele é Luca, tá aqui tomando a aguinha dele aqui. Eu também Arrumamos tenho- água para ele. Tem o meu filho mais novo, então não tem um S, é só Luca, mas dá água pro garoto, que bacana. Olha, eu quero te dar parabéns. A sua carreira ela é muito bem pontuada. Por tudo que você fez, principalmente no Flamengo, depois podíamos voltar atrás. Mas esteve na seleção brasileira com o Flamengo, é uma pré-lista agora, mas volta, pode estar entre os 23. Mas a sua fase, a fase do Cruzeiro, um gol do Cruzeiro hoje, levaria o Cruzeiro à segunda posição do campeonato, entre Palmeiras e Flamengo. Estão em terceiro. É uma belíssima campanha. Parabéns, principalmente ao Cruzeiro, mas você está fazendo um belíssimo trabalho. Parabéns. Galvão, obrigado pelas palavras. Sentimento de gratidão por tudo que Deus vem proporcionando na minha vida, na minha carreira. Vivi um momento maravilhoso no Flamengo, sou muito grato ao clube também e todos aqueles que eu passei antes de chegar até ali. É um clube que me alcançou a seleção. Feliz de estar de volta a casa, ao clube que me revelou o futebol, e eu tenho um sentimento de gratidão também a esse clube que eu tenho tanto amor e carinho. Continuar trabalhando, nada resiste ao trabalho, e se for da vontade de Deus e Ele permitir, que eu possa voltar a vestir a camisa da seleção. Obrigado e um grande abraço. Deixa eu usar de você uma coisinha. Eu destaquei a intensidade do jogo, acabou num 0-0, mas eu já fiz tanto jogo de Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro, você saiu daí do Cruzeiro, aí nasceu. É um jogo de um lado cabuloso, do outro lado o Galo, de um lado o Galo, do outro lado o cabuloso. É sempre assim, né? É duro e é duro, né? Tipo de um clássico, né? Igual o Mister fala, né? Um derby. Então, dois clubes de muita intensidade. O clássico é um campeonato à parte, onde tem muito, principalmente um jogo físico. Eu acho que tá duas equipes de parabéns pela... Tem que ter essa competitividade, mas acima de tudo, a lealdade está acima de tudo. Então, parabéns aos dois times pelo futebol apresentado até aqui. Fundamental. Dá mais água pro Luquinha aí, que ele tá afim de um pouquinho mais de água. Um abraço para você. Vamos lá, Hernan. Valeu, Galvão. Um prazerão. Um grande abraço. Valeu. Vai lá jogar bola, porque eu tô sabendo que ele quer jogar bola. Na verdade, ele tá aqui, Galvão, porque ele quer jogar bola. Vou me despedir de você. Obrigado, Fabrício. Valeu, meu irmão. Prazer te ver.